Uma outra consideração importante na explicação de an-niyya e na explicação do dizer do profeta alayhi salatu wassalam, innamal a'malu bin-niyyat, as obras são determinadas pelas intenções. Temos para explicar também esse texto um outro texto que é citado pelo profeta alayhi salatu wassalam. E esse texto cita detalhes daquilo que ocorre no dia do juízo, no dia do julgamento perante Allah subhanahu wa ta'ala, perante Deus Altíssimo seja. Então imaginem comigo, Nabi alayhi salatu wassalam cita muitos dos episódios que acontecem no dia do juízo. Algo que é considerado min ilmi al-ghayb, ou seja, do conhecimento do invisível, daquilo ao qual nós não temos acesso. Faz parte daquilo que é invisível, al-ghayb, que é chamado no termo nos versos do Alcorão, al-ghayb, faz parte disso aquilo que vem após a morte, aquilo que tem no inferno e no paraíso, aquilo que acontece no julgamento e aquilo que acontece com a pessoa no túmulo depois da morte. Então vejam, o que é ligado à intenção em um episódio muito importante no qual a gente deve refletir muito. Então é um assunto crucial, é um assunto importantíssimo. Talvez o mais importante de todos os assuntos. Mesmo porque nós temos também em diversas explicações, frases, o que determina para nós a importância da intenção. Imaginem comigo, vocês têm 2 pontos, 2 assuntos. Um assunto é a intenção do coração, a ação do coração. O outro assunto é a ação, o que você faz. Vejam essa frase em língua árabe, e é importante a gente misturar um pouco entre o árabe, entre o português e explicar aquilo que nós temos em árabe, mesmo porque o Alcorão é em língua árabe, a palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é em língua árabe. Então aquilo que foi explicado pelos sábios muçulmanos do Alcorão ou da Sunna é em língua árabe. Então é importante também a gente ter acesso ou ter algum vínculo com o idioma, mesmo porque é importantíssimo e é a origem. Por isso a religião do muçulmano ela é original, é genuína, é pura, porque ela está ligada às suas fontes. Tem fontes, tem critérios. Não se fala qualquer coisa em qualquer língua, em qualquer idioma. Mesmo sendo a religião, mesmo que a religião seja para toda a humanidade, para nós que falamos a língua portuguesa, para aquele que que vive no mundo aí, fala inglês, aqueles que falam italiano, russo e tantas outras línguas. A frase em língua árabe, então, eu estava a citar sobre a importância desse assunto que é crucial, que é a intenção. E já temos repetido muito isso através da explicação desse hadith. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. É citado que um grande sábio, um grande homem virtuoso chamado Al-Fudayl ibn Iyad, ele disse ao interpretar, ao explicar um verso do Alcorão que é de Surat Al-Mulk, a sura do reino da soberania. Ele disse, explicando esse verso, o que diz o verso, assim, a tradução aproximada? Allah que criou a morte e criou a vida, para vos examinar ou para vos provar quem de vocês é melhor em ação. Aí ele vai explicar esse termo, ahsanu amala, que eu estou traduzindo em português como quem é melhor em ação. Wa huwa al-aziz al-ghafur. Aí ele disse, o que significa ahsanu amala? O que significa para vos provar, vos examinar quem é melhor em ação? Melhor em ação significa akhlasuhu wa aswabuhu. Ou seja, a melhor ação é aquela que é mais sincera a Deus e aquela que é mais correta. Então, a melhor ação é aquela que é mais sincera e aquela que é mais correta.
Aí ele disse depois: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. Se a ação ela for de boa intenção, a intenção está 100%, porém a ação ela não é correta, então essa ação não é aceita. Se a ação ela é sincera a Deus, porém ela não é correta, não é aceita. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. E se essa ação ela não for sincera a Deus, mas for correta, ela também não será aceita. Então ela só é aceita se ela for sincera e for correta. حتى يكون خالصا صوابا. Aí ele disse, agora a conclusão e o nosso assunto. والخالص أن يكون لله. E a ação que é sincera é aquela que é para Deus Altíssimo seja. والصواب أن يكون على السنة. E o correto é a ação que é conforme a sunnah, conforme a tradição do profeta alayhi salatu wassalam, conforme aquilo que quem recebeu a revelação de Deus fez. Sim? Então ele diz, olha, a melhor ação é aquela que é sincera e que é correta. Se ela for sincera e não for correta, não é aceita. Se ela não for sincera, mas for correta, também não é aceita. Só é aceita se for sincera e correta. E ser sincera, a ação ser sincera, ela deve ser, para isso ela deve ser para Deus, unicamente, puramente para Allah subhanahu wa ta'ala. E para ser correta, de acordo com aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. Uma consideração importante também sobre a intenção, um outro texto, como a gente disse, um dito do profeta alayhi salatu wassalam pode explicar o outro dito e ainda dar mais exemplos para você sobre aquilo que ele significa. Assim também como o Alcorão Sagrado pode explicar para você a sunnah, e a sunnah também, aquilo que o profeta fez ou ele disse, explica para você o que está resumido no Alcorão. Então, Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu narra que ouviu o profeta alayhi salatu wassalam citar sobre um dos episódios do dia do juízo. Disse: Inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun istushhida فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار نعوذ بالله من ذلك. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, como a gente disse, cita um episódio do dia do juízo, o julgamento de Deus. Aí cita inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi. A primeira pessoa que terá o julgamento de Deus e terá a sentença de Deus, aí citou 3 pessoas. Citou um homem que foi para a guerra e morreu na guerra. Então, um guerreiro. O número 2, uma pessoa que foi sábia e leitora do Alcorão. Então, uma pessoa que lutou pela causa de Deus para estabelecer a justiça. 2, a pessoa que foi sábia. 3, a pessoa que foi generosa. Uma pessoa muito rica e que doou e ajudou as pessoas necessitadas. Então, esse primeiro é o primeiro que vai receber a sentença de Deus. É dito para ele: essas são as dádivas que eu te dei. O que você fez com elas? فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. Então, são apresentadas a ele as dádivas que Deus deu para ele. E ele as reconhece. Aí Deus diz para ele: مَا عَمِلْتَ فِيهَا. Vamos prestar atenção nos termos. مَا عَمِلْتَ فِيهَا. O que você fez com elas? O que você fez com aquilo que Deus te deu de condições? Te deu de graça, de dádiva, de saúde, de bens, de raciocínio? Aí ele cita
aquilo que melhor ele fez. Ele disse: eu lutei pela tua causa até cair mártir. Hatta stushhid. Aí Deus Altíssimo sentencia. Então, a primeira pessoa que irá ser sentenciado o seu julgamento no dia do juízo. Deus sentencia: Kadhabt, você mente. Você fez isso para que as pessoas dissessem corajoso. Jari wa qad qil. O termo, vejam o termo, wa qad qil. E assim foi dito. E assim aconteceu. E aí a gente volta para o nosso texto. Innamal a'malu binniyat. As obras são determinadas pelas intenções e cada um terá conforme a sua intenção. Você intencionou fazer isso para que as pessoas dissessem corajoso, e assim foi dito. E aí então Deus ordena que ele seja lançado ao inferno. Pedimos a Deus Altíssimo seja a boa intenção, a pureza na intenção, a sinceridade e também a correção na ação. A segunda pessoa, a pessoa que ta'allama al-ilm wa qara'a al-Qur'an. Deus então apresenta as dádivas a ele. Olha, o que você fez com tudo aquilo que eu te dei? Aí ele diz: eu busquei o conhecimento, me tornei sábio e eu li o Alcorão. Ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu. Eu aprendi o conhecimento e o ensinei às pessoas. E li o Alcorão. Wa qara'tu al-Qur'ana fik. E li o Alcorão por ti. Aí Deus sentencia também: Kadhabt. Mente. Você fez isso para que as pessoas dissessem alim, para que as pessoas dissessem qari, ele é sábio. Wa qad qil, o termo de novo mesmo, wa qad qil, e assim foi dito, então é ordenado que ele seja lançado ao inferno. E a terceira pessoa, رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها. Então uma pessoa a quem Deus deu de todos os tipos de riqueza e ele reconhece as dádivas de Deus. Deus diz para ele: ما عملت فيها, o que você fez com isso tudo que eu te dei? Então o homem responde: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. Olha, eu não deixei nenhum caminho, não deixei nenhuma oportunidade que o Senhor gosta que seja feita uma doação nesse caminho, nessa oportunidade, sem que eu fiz, sem que eu tenha doado. Aí Deus sentencia e diz: كذبت إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. Você fez isso para que as pessoas dissessem generoso. Então, o primeiro, você fez para que as pessoas dissessem corajoso. O segundo, você fez para que as pessoas dissessem sábio. O terceiro, você fez para que as pessoas dissessem generoso. وقد قيل. E assim foi dito. Então é ordenado que ele seja lançado ao inferno. Aí no fim desse texto, معاوية رضي الله عنه لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه فلما أفاق قال صدق الله ورسوله قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Quando Muawiyah ouviu esse texto, ele chorou a ponto de desmaiar. E depois que acordou, ele disse: o mensageiro de Deus disse a verdade, e Deus diz a verdade, e leu o verso. Então, olha, o verso que representa isso e que explica isso para você. Ou isso que explica o verso. Que os versos do Alcorão são sintetizados, são resumidos. E são um milagre da parte de Deus Altíssimo, seja para a nossa leitura. Então aí ele leu o verso que diz respeito a isso e disse: Deus disse a verdade. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. Aquele que quiser, aquele que almejar a vida terrena e os enfeites da vida do mundo, nós iremos dar a essa pessoa
aquilo que essa pessoa fez. Ou seja, iremos recompensar essa pessoa nesse mundo por causa daquilo que ela fez. E eles não serão injustiçados. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. Então, não vai ser diminuído nada. E aí depois, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا. Esses, فِي الْآخِرَةِ, aí a gente pode lembrar daqueles outros versos que a gente citou. Aí, esses, na vida eterna, não terão senão o fogo. E aquilo que eles fizeram, tem boas ações? Tem. Porém, essas boas ações serão invalidadas. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا. E aí Deus Altíssimo seja também cita daquele que teve a boa intenção, esse sim terá a sua sorte, a sua parte nesse mundo e terá a sua sorte, a sua parte, a sua recompensa fil akhirah, na vida eterna, inshaAllah ta'ala.